Fala pessoal, eu sou o Felipe, criador do mapa da FABR, e voltei para falar de mais uma rodada, mais um fim de semana de jogos. Foi um fim de semana bastante agitado e tem muito material. Esse vídeo promete ser longo, então antes de começar, não se esqueça, dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou das partidas do fim de semana e compartilha com todo mundo. O canal tá quase chegando em 500 inscritos, bora bater essa marca aí, importante pra gente. Bora lá? Esse fim de semana foi repleto de decisões pelo Brasil e vou começar pela primeira, no Paraná, a partida entre Maringá Pirates e Londrina Bristol Becks. Esse foi o terceiro jogo entre as equipes e de longe esse foi o pior. A chuva colaborou muito para isso. O jogo corrido, nessas situações, ele se torna predominante, é natural. E o jogo aéreo não conseguiu fluir bem, né? Nas tentativas que tanto o Sullivan do Bristol ou o Miyazaki do Maringá Pirates tentavam passes, ou o ganho era pouco, ou né, drops e por aí vai. Bom, o Bristol Becks abriu o placar com um safety, mas o Pirates virou logo na sequência com uma corrida do Bruno Bana, que foi o destaque da partida, e um extra point do Henrique Brito, o cabelinho, né? O ritmo da partida não se alterou muito, né? O jogo corrido do Bristol continuou ganhando mais jardas, funcionou melhor ao longo da partida como um todo e conquistou uma virada com um touchdown corrido do Thiago Resch, seguido de um extra point do Yuri Vigiliato. Bom, o Londrina passou a dominar a partida, né, correu melhor, conseguiu mais first downs, porém não conseguiu transformar isso em mais pontos, né? Então a partida se arrastou, né, segundo quarto, terceiro quarto, sem novas pontuações, e o Pirates no final, ali bem no momento decisivo, conseguiu encaixar melhor suas corridas, teve um drive muito bom, um drive longo, e conseguiu avançar o suficiente para deixar a bola numa posição boa para o cabelinho chutar um field goal. Se eu não me engano, o quarto que ele acertou no Paranaense até aqui, e foi o field goal que garantiu a vitória, né? Foi o primeiro field goal aí desse fim de semana que garantiu uma vitória e uma classificação. Bom, agora o Pirates enfrenta o Guardians no wildcard do Paranaense, né? Ainda ali buscando o título estadual. E o Londrina Bristol Becks, ele aguarda o perdedor desse wildcard no duelo da semifinal do Pinhão Ball. Se vocês quiserem entender um pouco melhor como funciona esse chaveamento, na página da FPFA tem um chaveamento explicando isso. Ele é um pouco, às vezes a imagem ficou até um pouco complicada de ver, porque é até complexo. Mas agora é esperar, né? Os Pirates e Bristols ainda podem fazer uma quarta partida esse ano, dependendo do resultado desse wildcard. E bora esperar o que vai acontecer nesse duelo aí daqui para frente, né? Continuando no Paraná, agora vamos falar de outra decisão, dessa vez na divisão elite do Campeonato Paranaense. O que dizer, né, sobre Brown Spiders e Paraná HP? Poderia ser um grande jogo? Poderia, mas não foi. Foi bastante decepcionante em vários aspectos. Eu entendo ali o bairrismo de alguns narradores, comentaristas, mas não foi um jogo bom, tá? Foi um jogo emocionante? Foi, mas não foi um jogo bom. Os ataques não são consistentes, fizeram algumas boas jogadas. A gente teve ali com o Matheus Rosa fazendo 2 passes para touchdowns, né? Só que não é porque fez 2 passes para touchdowns que fez um jogo bom. Bom, eles fizeram algumas boas jogadas, mas toda boa jogada, seja do Brown Spiders ou do Paraná HP, era seguido de alguma interceptação, um fumble ou qualquer outra bobeira que um quarterback ou um ataque possa fazer, tá? O Brown Spiders foi interceptado 3 vezes, sofreu 2 fumbles e foi sacado
4 vezes, assim, então não foi um dia bom para o ataque, não foi mais um dia bom para o ataque. O HP não ficou muito atrás, foi interceptado 2 vezes, sofreu 2 fumbles e cedeu um sec. Então, se a gente olhar, dá para a gente falar claramente, não foi um dia bom para os QBs, não foi um dia bom para as linhas ofensivas e não foi um dia bom para os receivers, que quando a bola chegava, eles não conseguiam novamente conseguir segurar essa bola. Bom, e aqui é uma crítica, né, não sei como as pessoas vão lidar com isso. Se o Matheus e o Julian são as melhores opções de HP e BS, bom, a gente pode ter certeza, o segundo semestre desses times vai ser terrível, porque vão enfrentar times melhores e vai ser complicado. Bom, as defesas fizeram o seu trabalho, pressionaram os QBs, forçaram turnovers e aproveitaram em muitos erros ofensivos, né? Tanto que a gente teve pick six, teve fumbles recuperados próximo da end zone que se tornaram touchdowns depois do ataque. Mas eu fico com a pulga atrás da orelha. Como elas se comportam com ataques mais organizados. A gente vai ver no segundo semestre esses times com possibilidades de enfrentarem ataques como Rhinos, Galo, Violets, né, principalmente nos playoffs do brasileiro, e assim, vai ser interessante ver como que eles vão lidar com isso, porque são ataques totalmente diferentes, são ataques com OLs muito mais competentes, com QBs muito mais competentes, com receivers que né, não deixam bolas fáceis caírem no chão. Então, assim, beleza, HP, Croco, Brawl Spider sempre tiveram boas defesas, mas isso em 2019. Em 2019, jogadores envelheceram e, olha, não sei qual que é a perspectiva desses times no segundo semestre. Mas, voltando para cá, o HP se classifica, né, para os playoffs do Paranaense, né, vai ali esperar, vai ter um tempinho de folga, vai esperar o vencedor do Wildcard 2, que será entre Cascavel Olímpias e novamente o Brawl Spiders. Então, assim como no jogo anterior, a gente tem a possibilidade de ver esse duelo novamente, só que aqui ainda pelos playoffs do Paranaense. Agora é só ver se esses times vão conseguir evoluir um pouco, melhorar alguns aspectos aí que são problemáticos e bora ver o que vai acontecer. Agora vamos continuar ali no Sul, mas agora no Rio Grande do Sul, onde tivemos a final, o Gaúcho Bowl, entre Santa Maria Soldiers e Porto Alegre Pumpkins, e essa foi a final ideal, pelo menos para quem assiste, né? Os dois times chegaram nesse ponto na final invictos e fizeram ali, sem dúvida nenhuma, o melhor jogo de um torneio assim, extremamente apagado, tecnicamente fraco, mas que no final nos deu um espetáculo, né? A chuva quis atrapalhar tudo isso, né? Conseguiu, fez ali com que o primeiro terminasse zerado e em clima ali, aqui tá, abre aspas, de só mais um jogo ruim do Gaúcho 2022. Mas para nossa sorte, o segundo tempo chegou, a chuva deu uma enfraquecida, ela apareceu em alguns momentos aqui e ali, mas o sol até apareceu também em alguns momentos, mas o jogo, a partir do segundo tempo, virou o espetáculo que a gente estava esperando. Um espetáculo capitaneado pelos dois grandes nomes dos times, o QB Nicolas do canto do Porto Alegre Pumpkins e o Douglas Rodrigues do Santa Maria Soldiers, que abriu, né? O Douglas abriu o placar com uma corrida muito improvável dele, uma corrida de 17 jardas, e esse foi o primeiro TD corrido dele desde 2017, são 5 anos sem correr para um touchdown, o que torna isso ainda mais improvável, né, de isso acontecer. O Fabrício Santana conferiu o extra point logo na sequência, e pouco depois o Pumpkins foi para cima, o jogo aéreo começou a funcionar e, bom, o Nicolas começou a utilizar melhor, né, esses passes curtos, passes mais longos, e conseguiu encontrar o Quentin Williams no canto da end zone para marcar o primeiro touchdown, e seguido ali de um extra point do Júnior Lopes para empatar a partida. Bom, os Soldiers
não deixou barato, virou o jogo novamente, num passe dessa vez do Douglas Rodrigues para o Luiz Becker, né? Acho que talvez ali a grande dupla QB wide receiver hoje do Rio Grande do Sul. Fabrício Santana acertou novamente, né, o extra point, e a responsabilidade foi toda para o Pumpkins, restando pouco tempo no relógio. O time avançou muito e de forma inteligente sobre controlar o relógio, passes curtos para a lateral, conquistando assim, first down por first down, não teve nenhuma jogada ali maluca que fosse um risco muito grande, né, para o time ser interceptado ou não conseguir jardas. Foi caminhando e novamente o Nicolas do Canto encontrou o Quentin Williams para marcar 14-13, e logo na sequência o Junior Lopes acertou novamente o extra point e jogo empatado. Nesse ponto eu até brinquei no WhatsApp, né, que foi um passe do Nicolas do Canto no canto da endzone, né, ali pro Quentin. É uma piada péssima, por sinal, mas é um trocadilho bom para usar. E aí algumas pessoas responderam até que foi o Nicolas do Canto jogando na sua melhor posição do campo, né, que é ali no canto da endzone. É péssimo, é ruim, eu sei. Mas com isso o jogo foi para a prorrogação. O Pumpkins não conseguiu avançar, não conseguiu marcar um touchdown e optou para o field goal. Tem um kicker bom, o Júnior. Acho que se ele errou um extra point no campeonato inteiro foi muito. É um kicker seguro, porém errou o field goal e deu a chance para os Soldiers fazer seu nome. E foi isso que aconteceu, né? O Soldiers tentou o touchdown, tentou bastante, chegou a conseguir um first down, mas a defesa do Pumpkins barrou esse TD. Só que do lado do Soldiers existe um senhor automático chamado Fabrício Santana, e Fabrício Santana não perdoa. Foi para o field goal e acertou e deu o título para o Soldiers, heptacampeão. E foi um duelo esperado, assim, muita gente esperava que o Soldiers fosse surrar o Pumpkins, né, e não foi bem isso que a gente viu pela primeira vez em, sei lá, 5, 6 anos, um time conseguindo dar pressão nos Soldiers, e isso é muito legal, porque é mais um time gaúcho entrando forte na BFA. A gente não vai ver esses dois times se enfrentando na fase regular, mas quem sabe, um novo duelo ali nos playoffs da BFA para garantir ali quem que vai, provavelmente, quem sabe, uma final, né, de Conferência Sul. Agora, esses dois times se preparam para a BFA, agora em junho eles já estreiam, e vamos ver o que eles dois reservam para a gente daqui em diante. Agora vamos para o Rio, porque teve estreia de Carioca e teve estreia já com decisão, né? Porque é semifinal e o próximo jogo é a final. E olha, Vasco Almirantes e Rio Football Academy foi uma loucura. Bom, no final eu postei lá que foi uma zebra e veio um monte de espertinho, né, dizendo que sabia que seria assim, né, que não era zebra, que a RFA não era zebra e coisa e tal. Mas esse é o discurso, né, de qualquer familiar de jogador e de jogador também que está ali treinando, né, que sabe o que vai acontecer e acha que nunca é zebra. Mas a realidade é, assim, falando em FABR, a realidade é que o Vasco foi finalista de conferência da BFA em 2019. É um dos times mais tradicionais do país e, porra, né, por isso era favorito, né, assim, independente da RFA ter trazido o Cox, o Cox, né, Cox joga em todos os lugares, joga bem em todos os lugares, o Lenny Caldeira, o OL do Spectros e o Felipe Marques lá do Tubarões do Cerrado, não muda em nada o fato do peso estar no Vasco. O Vasco é o time que vai disputar o Nacional no final do ano, e a RFA é uma academia, é um time focado em desenvolvimento de atletas, e por sinal desenvolve muito bem. Bom, sei que, assim, beleza, é a primeira partida do Vasco, muito tempo parado, mas é muito preocupante. Assim, o que eu vi em campo foi bastante preocupante. O time
perdeu o Pacquiao, né, sua principal peça ofensiva, que saiu machucado. Eu vi uma foto dele com uma tipoia, depois eu não sei o que aconteceu direito, não sei se é uma contusão grave, não sei se isso prejudica ou não a continuidade da temporada dele. Mas depois que ele saiu, o Vasco não fez muita coisa, né? Assim, o time aparentemente teve que desaposentar o Daniel Gazelli. O Daniel Gazelli ficou, sei lá, acho que estamos em maio, ficou 2 meses aposentado. Então, ao ver isso, assim, dá para perceber que não existe um plano B no roster do Vasco, né? A OL teve problemas para proteger o Gazelli, não teve sossego o tempo todo, apesar que ali a DL da RFA, apesar de serem jovens, né, você tem o Guilherme Stutz, por exemplo, que é um dos melhores do país, assim, é uma criança basicamente, mas já é um dos melhores do país. Então a OL teve muita dificuldade, cedeu, acho que se não me engano foram 5 sacks e um caminhão de tackles for loss. Assim, o jogo corrido não conseguiu se desenvolver. Bom, o Bruno Barandas é um dos melhores head coaches do país, mas, bom, ele vai ter trabalho pra caramba para corrigir os erros do time para a disputa de terceiro lugar, que vai ser um jogo importante exatamente para testar esses ajustes, para chegar na BFA melhor do que a gente viu. Assim, eu sei que alguns jogadores que estão na RFA, se não me engano, uns 4 ou 5, pelo que o Patrick do Tom falou, eles vão para o Vasco, mas ainda assim, eu acho que o Vasco vai ter que melhorar, vai ter que trazer algumas peças, vai ter que pensar num quarterback, porque senão vai fazer feio na BFA. Bom, sobre a Rio Football Academy, né, a RFA, eu fiquei impressionado com a organização dentro e fora de campo, tá? O time pontuou com 2 passes do Vitor Paiva, né, o mais conhecido ali como pedalada. Ele teve 12 de 15 passos completos, 195 jardas, 130,56 de rating, isso é alto pra cacete. E os passos para touchdowns foram para o Ian Mundim, que teve ali 114 jardas em 4 recepções, e um outro para um dos fundadores ali da RFA, o Patrick Dutton. O Leonardo Coutinho acertou os 2 extra points e ainda conseguiu um field goal. E, bom, a galera gosta de zoar com o Dutton, né? Gosta de falar dos vídeos dele, né? De que ele se acha muito isso e aquilo. O cara pode se achar, né? O cara criou um projeto que disputou torneio sub-19, 21, 20, 23 agora, no final do ano passado, o time ganha. O time tem uma base incrível de jogadores que estão ali com 20, 21, 22, até menos do que isso. E é uma galera que nos próximos anos vão estar brilhando nos times cariocas ou até em outros lugares do país. Então, acho que a gente precisa... A gente não, porque eu não falo isso, mas a galera precisa deixar a zoeira um pouco de lado e falar e admitir que a RFA, que é um projeto do Tom com o Mamão, é um sucesso. E o que ele faz ali está dando muito certo. E esse placar de 17-0 é a maior prova de tudo isso. E antes que me xinguem, tá? Por falar mal do Vasco, que o Vasco jogou mal, que o ataque não fluiu, que a defesa até fez a parte dela, não foi feio, não dá para dizer que foi feio, mas antes que falem mal, por falar mal do Vasco, eu quero dizer que eu estou no meu lugar de fala e vocês entendam como quiser isso, tá bom? Bom, é isso. A segunda partida do Carioca foi entre Flamengo Imperadores e América Big Riders. E o Flamengo não deu nem um segundo de chances para o azar surgir nesse jogo. Na primeira jogada, no kickoff, no retorno, o Luiz Ronques retornou para o touchdown. E daí em diante, pelo menos nos próximos TDs, a gente viu um show particular do Rômulo Ramos, o R40, que jogou com a 39 nesse dia.
Ele marcou 3 touchdowns corridos, ultrapassou a marca dos 50, agora ele tem 51 TDs na carreira, é uma marca assim, muito relevante e muito significativa, porque o Rômulo é assim, uma das grandes lendas do FABR, né? Tá presente ali desde o começo, desde os primórdios na praia, já no Carioca Ball, ele já estava lá correndo, marcando touchdowns. O domínio do Flamengo seguiu, o time pontuou com um passe do Mamão para o Carlos, que fez um segundo TD, né, mais para frente no jogo após um retorno de punch. Se não me engano, ele teve um também que foi anulado, um outro retorno que também foi anulado. Teve uma corrida do David, né, o Prince, um safety e 4 extra points do Igor Azevedo. Bom, o Flamengo cometeu aqueles erros comuns após 2 anos sem jogar, não é assim para crucificar, mas nada que comprometesse muito o time dentro de campo, né? Teve jogadas que foram anuladas por faltas, mas ok. Em grande parte os erros não surtiram efeito, mas aí é muito crédito assim, do adversário, que é um time novo, um time em desenvolvimento e que precisa assim, melhorar muito para estar apto a competir em um nível mais alto. E aí que é o problema, né? O Big Riders vai para a BFA no segundo semestre, o que é uma pena, porque será ali um time que vão fazer saldo contra ele, né? Vai ser o time que Vasco, sei lá, acho que Galo, os times vão fazer saldo, melhorar stats, e a pena disso tudo é que atrapalha o desenvolvimento do time. Não é hora. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos, criticando essa questão de você jogar times muito fortes contra times de nível claramente inferior, mas novamente a escolha dos times, eles escolheram estar aí, então eles que arquem com isso mais pra frente. 2 coisas para finalizar. Primeiro, o jogo de verdade do Flamengo será contra a RFA. Esse aqui não diz muito sobre o que é esse Flamengo, não dá para dizer se esse time está bem ou não, porque o adversário não colaborou, né? Então só na final a gente vai ver realmente como é que está esse Flamengo. E segundo, infelizmente, esse ano não teremos um Vasco e Flamengo no futebol americano. O campeonato foi desenhado para isso, só que ninguém contava, ninguém falou, né, com a RFA que deveria acontecer uma final entre Vasco e Flamengo. Mas agora vamos esperar, né? Essa final ganhou assim ares de mais interessante, né, pelo fato da RFA ter vencido o Vasco da forma como venceu. Agora vamos ver se a RFA consegue, será bater no Flamengo? Será que rola uma segunda zebra e vamos ter uma RFA campeã estadual? Futuro nos dirá. Indo para Minas Gerais, aqui novamente a chuva foi um fator presente, mas como em nenhuma partida ela teve um impacto tão grande, né, como nesse duelo entre Nova Serrana Forjets e Golden Lions pelo wildcard do Mineiro. Bom, todos sabemos que o Golden Lions é um time em desenvolvimento e está em um nível bem inferior dentro de Minas Gerais, né? Dentro do FA Mineiro, ela está muito abaixo de todos os outros times. Mas mesmo assim, o time foi para o intervalo perdendo só por 15-6. Isso mesmo, 6. 15-6. O Golden Lions conseguiu marcar seu primeiro touchdown na história. Eu tô lendo aqui, por isso que eu tô olhando para cima, tá? Conseguiu marcar o primeiro touchdown na história. Tinha marcado um safety na partida anterior, mas agora conseguiu o primeiro touchdown. E a chuva ajudou muito, né? A chuva estava muito forte, mas muito forte mesmo no primeiro e segundo período. No terceiro também, a chuva também apareceu. O Golden Lions conseguiu o TD após um belo drive, conseguiu avançar bem, teve algumas faltas ali do Forjets que colaboraram também. E o time chegou na endzone com um passe do Kikito para o João Clavilho. Foi até um belo TD, tá? Mas esse equilíbrio ele acabou ali quando os times voltaram para o segundo tempo. O Forjets voltou a correr com qualidade, voltou ali ao seu tradicional, a sua double wing, colocou o físico à frente, né? E aí quando coloca o físico à frente, o Golden Lions não é um time para bater de frente com essa fiscalidade do Forjets.
A defesa parou de dar espaço para o Lions e o time fechou com um placar bem gordo, né, de 53-7. Com touchdowns do Breno Brito, do Jeová Joseph, acho que é isso, do Mário Júnior, Alex Jorge, Rodrigo Amaral e do Fernando Moreira, com 2 touchdowns corridos, e um TD defensivo do André Vilela. Agora, o Forgedes enfrenta o Cruzeiro na semifinal do Gerais Bowl. Esse é um duelo que aconteceu ano passado, é um duelo que tem ali uma certa rivalidade dos tempos que o Cruzeiro chamava Betim Bulldogs. E dia 28/5, daqui a 10 dias, da data que eu gravo, no caso, a gente vai ver esse duelo e ver quem que vai para a final do Gerais Bowl. Né? Final do Gerais Bowl é foda. Quem vai para o Gerais Bowl. Agora vamos falar de SPFL. Vamos começar com a série Diamante. Tivemos 2 jogos. O primeiro foi entre Rio Preto Valley e Celta Guardians. E esse jogo foi surpreendente. Assim, para mim e para quem assistiu, acho que para todo mundo foi bastante surpreendente. A vitória do Valley era algo esperado. Isso não é uma novidade, mas não como foi. O elenco de Barueri foi para o jogo bastante desfalcado e sentiu bastante, né? Principalmente a ausência do Branco Menezes e do JP, que são as grandes armas do time ofensivamente, né? E até no final, no release que a SPFL mandou, o head coach Sagaz, ele fala, né, que não ficou feliz com a quantidade de treinos que o time teve antes da partida e também das baixas, né, porque é uma partida longe, então muitos jogadores às vezes não podiam viajar, grana, essa coisa toda que acontece na FABR. Mas, de fato, esse não é o Guardians que a gente viu nos primeiros jogos, e também não é aquele time que a gente gostaria de ver. A gente sabe que eles têm um potencial muito grande, é um elenco jovem, tem ali uma mescla de jogadores mais experientes, mas a gente sabe que esse elenco pode dar muito mais. Mas não foi nesse fim de semana. E, bom, o Vailers não tem nada a ver com isso, não tem, assim, não é um problema do Vailers, e o time fez mais uma partida perfeita. O Corey fez 3 passes para TD, o Caravita 2, o João Mendes 1, foram até naqueles passezinhos curtos, né, que às vezes a gente confunde com corrida. O Corey fez um TD correndo, o Elf Deres fez um outro, e recebendo, tivemos ali um show do Leonardo Rezende, que teve 3 touchdowns em 3 recepções. O João Mendes fez mais um TD e o Igor Hogg também, cada um ali com um. João Mendes e Igor Hogg com um touchdown. O Kicker Ganso, mais uma vez, impecável, 7 de 7 nos extra points. E o ataque do Vailers, ele continua no modo, assim, insano, né? O time, em 3 jogos, já conseguiu mais de 1.100 jardas. A defesa não fica muito atrás, é um muro, um paredão. Assim, e é uma defesa, não é aquela defesa que força muito sacks ou que intercepta muito, mas ela para os times, ela evita pontuações. Sofreu só 10 pontos em 3 jogos, bem pouco, e cedeu só 165 jardas em 3 partidas, isso é muita coisa, tá? E, assim, esse é o ano que, se a gente tem um mundo em que São Paulo volta a dominar o cenário nacional, esse é o ano. Tá? Então, se não recuperar a hegemonia, né, se não vencer ali no Brasileirão, pelo menos a nível nacional o prestígio de São Paulo vai ser renovado, seja com o Vailers, seja com o Rhinos. Agora basta a gente esperar. O Rhinos tem 2 jogos ainda, o Celta também tem 2 jogos na SPFL, e esperar esses playoffs para ver se, quem sabe, lá no final, lá para frente, a gente consegue ter um Rhinos e Rio Preto Vailers numa final ali, para a gente ver o nível de fato, né? Porque o Vailers ainda não enfrentou um time bom o suficiente, né? Vai pegar o Santos Tsunami agora, vai ser outra lavada. Então, vamos ver o que esse time continua fazendo. É um time redondo, é um time sem defeito até aqui.
Corinthians e Steamrollers e São José Jets foi outra partida que ninguém esperava, ninguém estava contando com uma goleada. Assim, o Jets é uma das sensações dessa SPFL Série Diamante, venceu 2 partidas, venceu contra o Storm e Guarani Índios e acabou se credenciando, né, como esse time, como essa surpresa na competição. Não é que o time tenha jogado mal contra o Corinthians, ele não fez um jogo terrível como o Celta fez contra o Vipers. A questão é que a defesa jogou bem, a defesa teve até certos momentos que conseguiu pressionar bem o Corinthians, conseguiu parar o ataque do Corinthians, mas o ataque não fez nada, o ataque se resumiu a um drive bom, que foi um drive, eu acho que no terceiro ou no último quarto, que chegou ali numa tentativa de field goal que não foi bem sucedida, mas, assim, o time não conseguiu fluir, assim, não importava a jogada, os ganhos eram sempre poucos, eram poucas jardas, poucos avanços curtos, né? A OL que tinha feito um bom trabalho nos jogos anteriores não conseguiu parar a DL corintiana, e o Álvaro Guilhermino ele teve pouquíssimo tempo para pensar no pocket, para conseguir fazer o que ele sabe fazer de melhor, né? A gente já viu que é um QB bom, não é um QB ruim, mas que todo QB precisa de tempo de pocket, e eles não conseguiram dar isso. Do outro lado, o Corinthians jogou bem no ataque, onde ali aproveitou todas as oportunidades que teve para pontuar, o Corinthians conseguiu. O Matheus, mais uma vez, fez uma partida muito boa, conseguiu distribuir muito bem os passes ali para o Carioca, para o Karatê, para o Léo Reis, mas foi um time que rodou muito bem ao longo da partida. A defesa não deixou, assim, não deu paz para o Álvaro, como eu falei antes, né? Conseguiu parar bem o jogo corrido do time e conseguiu punir o Jets numa coisa que ele fez muito bem, principalmente contra o Indians, que era tentar os passos curtos e punir o adversário com jardas after catch, né? Depois ali da recepção, punir as defesas. E a defesa do Corinthians foi muito boa em parar esse tipo de jogada. Não deu, assim, foram poucas as vezes que o Jets teve alguma jogada, sei lá, para mais de, sei lá, 5 ou 10 jardas. Foram bem raras, e isso é bastante mérito do Corinthians, que tem um elenco bem grande, um elenco com muitos talentos, muitos jovens também, e que daqui a alguns anos, certeza, sei lá, esse ano a gente não sabe, porque o cenário nacional está meio, como posso falar, está meio ainda escuro para a gente não consegue ver muito bem, mas esse Corinthians e Steamrollers, ele tem capacidade o suficiente para chegar nos playoffs nacionais. Ele é melhor do que o Cruzeiro, ele é melhor do que o Crocodiles, ele é melhor do que o HP, do que o Broad Spiders, não sei como ver o Tritões, mas esse Corinthians, ele pode sim chegar aos playoffs nacionais e pode ser mais um time paulista ali, junto com Vipers e Rhinos, que são as duas grandes forças, fazer com que São Paulo volte novamente aos holofotes do cenário nacional. Indo agora ali para a SPFL Série Prata, Cruzeiro Guardians e Taubaté Futebol estrearam na competição. Eu estava esperando muito essa estreia do Guardians na Série Prata, assim, mesmo achando que o time não deveria estar lá. O Guardians é superior a todos os times, assim, na minha opinião, da Série Prata, e deveria estar na Série Ouro. Assim, não é time de desenvolvimento, e não perde em nada ali para o São Bernardo Avengers e para o Tatuapé Monsters, que são os dois grandes times, né, ali da Série Ouro. Mas tudo faz, né? A Série Prata que se vire para lidar ali com o Bruno Monção e a garotada não, né? E a galera, né, do Volta Redonda Falcons, que está lá reforçando o time. Bom, foi um amplo domínio do time de Cruzeiro. Cruzeiro é a cidade, tá? Cidade ali no Vale do Paraíba, em São Paulo. O time soube aproveitar a qualidade do Bruno Monção, que é um QB que facilmente estaria em vários times aí, por exemplo, vão disputar uma D2, né, do Brasileirão.
Os receivers jogaram muito bem e a OL do time deu muito tempo para o Monson trabalhar. Tem até um vídeo, acho que, se não me engano, acho que já era no terceiro quarto, de um torcedor do Taubaté gritando, foi, pô, alguém pega o cara, o Bruno, né? Pega o cara, ele tá passeando em campo, ele assim, não tinha pressão nenhuma porque ele tava passeando em campo literalmente, porque jogou muito bem, mas porque a OL também deu assim, fez da vida dele um paraíso ali atrás. Bom, o Bruno teve uma partida quase perfeita. Ele lançou para incríveis 338 jardas, acertou 21 de 29 passes, 0 interceptações, 4 passes para touchdowns, e isso faz com que ele tenha chegado a um rating de 150,57. É quase perfeito, tá? Os passes para touchdown dele foram para o Fábio Iaegashi, 2 para o João Adolfo, que jogou na última temporada pelo Delta e é do Volta Redonda Falcons, e pelo querido Lucas Fonseca, que jogou aqui já na América Locomotiva, estava no time de 2018 aqui que eu participei, né, ali da comunicação do time. É um cara que eu gosto muito e sempre gosto de ver aquela lombriguinha gigante marcando touchdowns. Inclusive, vou ter que entrar em contato com ele qualquer dia, porque ele é professor de ciclismo, né? Ele dá aulas de performance e tal. Tô querendo voltar a pedalar, então, Lucas, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou falar com você em breve. Bom, o Taubaté foi a estreia do time no Full Pads. Assim, boa parte do elenco do time estava no seu primeiro jogo, e os erros são aceitáveis numa situação como essa. Mas nem de longe foi um jogo feio por parte. Eu gostei do QB, gostei do QB do time. Ele marcou o único touchdown, né, um touchdown corrido. Gostei dele, é um QB alto, forte, parece ter uma boa presença de pocket, mas o time, lógico, ali errou muitas recepções, muito erro de rota, a OL que não conseguia dar muito tempo, mas esse sim é um time de desenvolvimento, esse sim está na Série Prata para se desenvolver, e espero ver nos próximos anos que esse time continue, porque eles têm um roster bem grande, tem um roster maior do que boa parte dos times do FABR, que estão sofrendo ali para colocar 40 jogadores em campo, e o Taubaté tem, acho que eu vi na sideline pelo menos, no mínimo ali 40 e poucos, acho que eles estavam com o roster máximo. Agora, vai ter mais um jogo, o Cruzeiro Guardians vai enfrentar ali o Mocha Destroyers, até mesmo o Ornelas falou, né? O Ornelas falou no vídeo dele, a gente não tem ideia de como vem esse Mocha, então pode ser um jogo interessante, o Mocha vai estar na D2, então vamos ver como que Bruno Monção e companhia lidam ali com o Mocha Destroyers. Para finalizar, tivemos mais um jogo da Copa Nordeste, novamente o Patos Futebol foi para o Ceará dessa vez, enfrentou o Bulldogs, ganhou 22-0. Eu não vi o jogo todo, vi só os highlights que o Rafael Cerqueira postou lá no FABR Highlights. Ele conseguiu o vídeo com, acho que o pessoal do Bulldogs, e postou alguns pontos. E o Patos foi superior na partida. O Patos tem um time mais organizado, como eu falei da última vez, né? Tem um time ali com alguns jogadores que já foram do Spectros, ou do Tropa, ou do São Bento Snakes, que são do São Bento Snakes, vão estar no segundo semestre no Snakes. E conseguiu vencer ali foram 2 touchdowns do Denner Lucena. Denner Lucena, para quem não sabe, é um dos wide receivers do Spectros, e teve ali, eu vi boas jogadas do Lamarco, né, que é do gringo deles lá, que vai estar no Snakes também no segundo semestre. O time venceu bem, né? Não dá para dizer que foi fácil, porque o time do Bulldogs é um time em desenvolvimento também, assim, a gente pode falar isso, mas é um time que deu uma certa pressão em alguns momentos, mas que não tem um desenvolvimento bom no ataque. O ataque deles não fere ninguém, né? Assim a gente pode dizer. E assim, eu fico chateado por não falar muito dessas partidas, porque eu não tenho muito material. O vídeo deve sair, sempre sai depois quando eu publico aqui,
mas espero na final, que vai ser entre Patos e Jangadeiros, ter uma cobertura melhor, ter uma transmissão melhor, para que a gente possa falar um pouquinho mais do Nordeste, né? Que sempre fica um pouco para trás nessa questão, muito porque os times não se importam em fazer uma boa cobertura. Eu tenho mais material do Sul, Sudeste, porque os times se importam mais, os times se importam em produzir mais para que a gente possa falar deles e eles, né, conseguirem resultados melhores em comunicação e tal. Mas isso é um problema que existe muito no Nordeste e eu espero que, mude para o segundo semestre. Para o segundo semestre, a Conferência Nordeste vai ser gigante e espero que a comunicação melhore, tá? O Patos, assim, o pessoal do Patos responde de prontidão tudo que eu pergunto, manda foto, manda status de jogadores, assim, é um time que está fazendo o máximo para fazer o melhor e gosto bastante disso. E, bom, agora é Paraíba contra Maceió, Alagoas, desculpa, fugiu aqui, confundo sempre Sergipe e Alagoas, me desculpem. Então agora é Paraíba contra Alagoas, Patos contra Jangadeiros na final da Copa Nordeste. Bom, é isso. Esse vídeo deve ter ficado longo para um caramba. Foram 10 jogos no final de semana, foram 7 transmissões, é muito conteúdo para tentar resumir aqui. A gente sempre esquece de um detalhezinho aqui e ali, mas acho que esse é um preparativo do que vai vir no segundo semestre, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e digam o que vocês acharam dos jogos, falei alguma bobeira, podem me dar engajamento e a gente gosta disso, mas eu espero voltar na semana que vem, teremos mais jogos esse fim de semana, lógico, e até lá, tchau, tchau.